130. Eu quero convidar os irmãos a se levantar. Nós vamos cantar mais um hino e que possamos cantar ao Rei que se humilhou na cruz, prestando atenção que a obra da cruz foi feita por nós, apesar de nós, mas foi feita por nós, e que possamos ser gratos a isso. Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos porque temos o privilégio, ó Deus, de estar na Tua casa para louvar e adorar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por esse momento em que podemos estar aqui juntos em uma única família, ó Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Os irmãos podem... Irmãos, graça e paz. Eu estou no gargalo do meu ministério pastoral. E eu tive o privilégio de, por todas as igrejas que eu passei, tive que começar quase que na estaca zero. E é sempre um desafio a gente começar, recomeçar. Quando eu vim para cá, eu já disse isso, eu tinha a certeza de que viria para uma igreja já pronta, com os ministérios organizados. E aí foi exatamente ao contrário, e além disso nós tivemos que enfrentar a pandemia. E nós lutamos para sobreviver o tempo da pandemia, e nessa época, o Lubick, com a Paloma, estava aqui, então com a facilidade, estavam também começando, e nós criamos um grupo, e nós investimos esse tempo, foi de bênção, né? A vida deles
foi assim de muita importância para as nossas vidas. Com a saída deles, parece que nós voltamos de novo a recomeçar. E eu estou dizendo isso para expressar a minha alegria, a minha gratidão por Deus levantar pessoas, não é? Essas pessoas vão substituir certamente o Lubick, a Paloma. As dificuldades que nós tivemos lá quando eu cheguei, talvez a gente tenha que enfrentar agora, mas em breve nós vamos estar vendo essas meninas tocando, cantando, com liberdade no espírito, né? E eu estava vendo a irmã Luísa ali, arrumou até um sonzinho diferente para dar uma cara de bateria, e que coisa boa, nós teremos de crescer juntos, aprender juntos, em nome de Jesus. E eu quero louvar a Deus pela vida dessas irmãs, né? Quero louvar a Deus pela vida do Eduardo, que veio mais cedo e acerta daqui, acerta dali. Se não fosse ele, a gente não conseguiria também ter o som disponível. Então eu louvo a Deus pela vida do Dudu, né? Louvo a Deus, e Deus há de trazer pessoas para nos ajudar, há de levantar pessoas para nos ajudar, e eu quero que você ore por isso em nome de Jesus. Pessoas que tenham o coração tratável, ensinável. Eu tenho dito que não basta saber cantar e tocar, se não tiver um coração rendido a Deus, é melhor que a gente não tenha. Peça para Deus mandar pessoas, levantar pessoas que estejam dispostos ou dispostas a ter um coração rendido aos pés de Deus, para que a gente possa crescer juntos, aprender juntos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Eu quero ler alguns versículos para a nossa reflexão. 1 Samuel, capítulo 7. Eu quero ler a partir do versículo 5, vou ler até o versículo 12. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5 até o 12. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispá. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispá, os homens de Israel, por seguirem os filisteus e os derrotarem até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero reforçar essa frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, nós lemos a Tua palavra. Eu quero pedir que o Senhor nos dê a unção, tanto para falar como para ouvir. Esse tempo, Deus, de reflexão na Tua palavra, nós possamos ser edificados. Nós estamos iniciando um novo ano. Nós precisamos de direcionamento da Tua palavra. Nós precisamos de orientação da Tua palavra, para que nós possamos, Senhor, adentrar este ano com a certeza de que o Senhor está conosco.
Eu quero te louvar pela vida desses amados e amadas que o Senhor trouxe aqui hoje. Eles são tão importantes na caminhada da igreja, Pai. Mas eu quero também lembrar daqueles que estão viajando, daqueles que não tiveram, Senhor, a oportunidade ou disposição para estar aqui hoje. Que a bênção do Senhor possa assisti-los, que o Senhor possa visitá-los com o teu poder e graça, e que, Senhor, todos nós sejamos alvos da tua misericórdia. Eu oro em nome de Jesus, amém. Eu quero pedir um socorro para o José Carlos, por favor, José Carlos, se puder desligar esse ventilador, porque minha Bíblia não para aqui fechada, eu tenho que ficar segurando, quando eu voltar, eu já não acho mais aqui. Mas, amados, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês hoje. Nós já estamos em 2023, vai demorar a gente acostumar. Hoje mesmo já estava falando para o Eduardo o seguinte: no ano que vem, no próximo ano, ele falou, não, nós já estamos. Nós já estamos em 23. A gente cria uma expectativa em torno daquilo que vai ser, daquilo que vai vir. E passa tão rápido o tempo que nós já estamos no ano que vem, que nós falamos tanto, né? E se nós não cuidarmos, ele vai passar rápido tanto quanto foi 2022. É de que daqui uns dias nós já estamos na metade do ano, daqui uns dias já estamos no final do ano novamente. A palavra de Deus diz o seguinte, que o tempo passa rapidamente e nós voamos. Eu gostaria de refletir com vocês nesta direção. Nós já louvamos a Deus pelo ano que passou, e agora nós temos diante de nós um novo ano, uma nova oportunidade. Eu não sei como você começou o ano, mas diante de nós Deus coloca uma oportunidade. Eu acostumo sempre louvar a Deus pela vida que Ele nos dá. Eu não sei se Deus vai me dar vida em 2023, eu creio e espero melhor que sim, mas eu não sei, você também não sabe. Mas é preciso, por causa disso, é preciso que a gente comece o ano acertando a nossa vida com Ele, fazendo o propósito para que Ele possa conduzir as nossas vidas, para que nós não vivemos mais um ano de forma inútil, mas que a gente possa ser edificado, que a gente possa ser abençoador em nome de Jesus. Nós temos grandes desafios diante de nós. Nós temos aí um novo governo na direção do nosso país. E eu gostaria de pensar, ele traz consigo uma grande polaridade. E veja, todo o processo ele foi conturbado, e os dias que se seguem não serão diferentes. Nós temos diante de nós aí a perspectiva de grandes conflitos, de inconformidade, pessoas que não consegue, falta tolerância. Bom, enfim, eu não quero entrar no lado da política, apenas pensando de que esse estado de crise que nós chegamos ao final do ano, certamente nós vamos continuar arrastando isso pelo ano afora. O que nós precisamos pensar é qual é a nossa condição diante de Deus. Não importa quais ou qual problema vamos enfrentar, mas como é que está a minha vida com Deus? E eu gostaria de refletir, se você gosta ou gostou ou não de quem vai comandar, bom, isso não importa, o camarada já está no poder, e agora nós vamos ter que continuar fazendo o que nós fizemos até aqui. Nós oramos para Deus fazer a vontade dEle. Talvez você não teve disposição de vir na sexta-feira orar, mas tudo que nós fizemos na sexta-feira, Deus tenha misericórdia da nossa nação. E Senhor, que Tu mesmo possa dar direção conforme o Teu querer. E agora, como é que fica? Se não é do Teu agrado, fala, Deus, não é do meu agrado, Deus. Qual que é a nossa tarefa diante deste momento? É continuar orando. Se nós oramos e Deus constituiu essa pessoa, nossa tarefa, nosso desafio é continuar orando, porque isso é mandamento, orar pela nossa autoridade. Se nós temos as autoridades constituídas, se eu gosto ou não, minha tarefa é ser um abençoador. Eu preciso tomar consciência, porque é mais fácil a gente amaldiçoar. Como é fácil a gente amaldiçoar?
E orar por pessoas que nós não gostamos é mais difícil ainda. É muito fácil orar para quem você gosta. Então, se você não gosta, você tem um desafio a mais. Você vai ter que dizer: Deus, eu não gosto, mas eu quero abençoar porque é um mandamento e eu quero ser um abençoador. Mas eu quero pensar com vocês mais uma coisa. Se a nossa nação vai piorar ou vai melhorar, a gente não sabe. O que a gente sabe é que nós precisamos continuar orando. Eu creio que esse tempo é um tempo também para provar a igreja. Nesses dias de conflito que nós vivemos, eu ouvi tanta besteira em nome de Deus. As pessoas querendo que Deus faça aquilo que Ele quer. E eu gostaria que nós pensássemos nisso. Deus tem o propósito de levar a igreja a uma consistência de fé. É um tempo em que nós vamos poder ver as pessoas que de fato têm uma experiência com Deus e aqueles que só têm a religião. Porque serão tempos nos quais nós seremos desafiados sim a viver de acordo com o querer de Deus, na dependência de Deus. Porque esse tempo que Deus nos dá é um tempo de arrependimento. É um tempo de conversão verdadeira, é um tempo de nós olharmos para a religiosidade e ficarmos com vergonha de ser só religioso. Nós não devemos orar apenas para que Deus nos dê um ano, ou para que o novo ano seja melhor, mas orar a Deus para que nós possamos ser pessoas melhores. Nós queremos que o novo ano seja uma bênção, nós oramos pelo ano, sim, mas eu não oro para que eu seja alguém que contribua para que o ano novo seja melhor. Eu quero continuar levando as minhas vantagens, eu quero continuar vivendo a zona de conforto, eu não quero sair da zona de conforto, mas eu quero que Deus faça. Ou seja, eu vou cruzar o braço, Deus, vou ficar na minha e o Senhor vê o que dá para fazer e que seja tudo bom. Nós não vemos, neste tempo a gente não consegue ver as pessoas dizendo: Deus, usa a minha vida, capacita-me, faça de mim pessoas melhores. É sempre um Deus que cuida, que consola. O João Batista não está aqui, senão eu ia zombar dele, né? Mas ele tem mania, tem um refrão: Deus guardando, abençoando, protegendo e livrando, está tudo bom. Ué, está bom mesmo, ué. Se Deus continuar mantendo-se na zona de conforto e dando tudo que você precisa, o que mais que você quer? O duro é quando Deus falar para você sair da zona de conforto e que Ele não te dar essa tranquilidade de viver, você precisar agir com fé. Aí você vai descobrir de que a fé que Deus exige de nós, ela vai além de uma religiosidade. Eu gostaria ainda de pensar com vocês, é que todos nós certamente fizemos planos e propósitos para o novo ano, como todo ano se faz. Ai, o ano que vem, a gente fica, é tantas promessas. E principalmente na passagem de ano, né? Aquele momento emocionado, ai Deus, né? Mas quando chega o início de janeiro, que as coisas começam a encaminhar, se esquece das promessas que foram feitas. Tomara que todas as promessas não sejam apenas repetições, para a gente passar mais um ano fazendo as mesmas coisas. Eu espero que você tenha pensado nos planos e promessas que fez no ano passado. Tenha refletido nos resultados das suas promessas. Como que você cresceu no ano de 2002 relativo às promessas que você fez? Deus, eu quero esse novo ano. Sim, mas qual foi a tua atitude? O 2022 valeu a pena ser vivido? Ou será que esse início de 23 ou o final de 22 você precisou colocar a cara no chão e falar: Deus, me perdoa porque eu fiz tanta promessa, mas não levei nenhuma a sério. Eu vivi por viver, como vive qualquer outra pessoa que não professa fé em Jesus. Eu não me preocupei em ser um abençoador, eu não me preocupei na expansão do reino, eu não dei a minha contribuição. Nós temos diante de nós um novo ano.
é preciso que a gente avalie, não é? Porque esse é o tempo que Deus nos dá. Que bênção que a gente tem. Eu gosto de orar sempre: Deus, me garanta a vida. Porque se Ele me der a vida, o resto a gente, vida e saúde, o resto a gente arruma. Mas se faltar vida e saúde, a gente vai ter dificuldade. Eu quero olhar para a história, criar um contexto do texto que eu li. O texto que eu li fala que o profeta Samuel chamou o povo até Mispá para um momento de oração. Mas e antes? O que levou o profeta a fazer isso? Eu quero então tentar fazer rapidamente criar um contexto. O povo de Israel estava afastado de Deus. Vocês sabem que o profeta Samuel, ele vai atuar aí, final do período chamado período dos juízes, onde Deus era o governo, um governo teocrático, um governo no qual Deus é que dava a decisão, se consultava a Deus e Deus agia. Mas foi um período muito conturbado, um período extenso, que este povo teve altos e baixos, e agora este povo não está contente com o governo de Deus, e eles querem ter um rei. Eles estão vivendo tempos de insatisfação, porque eles querem ser parecidos com os outros, e consequentemente eles não querem sujeitar a voz de Deus, a vontade de Deus, e eles passam a viver uma vida assim, contrariando Deus. Então esse contexto da narrativa revela que o povo estava afastado de Deus, quase toda a nação estava vivendo em pecado, estava vivendo em degradação moral e uma crescente idolatria. O povo estava trocando Deus pelos ídolos. E veja, eles não se submetiam, nem queriam se submeter à vontade de Deus. E confiado em suas próprias forças, eles decidiram enfrentar os inimigos, mas sem consultar Deus, porque até então este povo é um povo que, ao sair para os conflitos, eles consultavam Deus, e agora eles resolvem sair porque eles acham que são autônomos. A soberba tomou conta, o pecado apossou deles, e eles achavam que dava para fazer as guerras, as batalhas, com as suas próprias forças, confiado em suas próprias forças. Se você der uma olhada no capítulo 4, o verso 1 e 2, nos mostra a primeira derrota do povo. Eles perderam 4.000 pessoas, e eles tiveram que fugir humilhados. Eles falaram: não, nós vamos vencer, e foram enfrentar os inimigos. Os inimigos eram fortes, e o que acontece? Sem o aval de Deus, sem a ajuda de Deus, eles foram derrotados. No mesmo capítulo 4, o verso 3, o povo sofre, os hebreus sofrem a sua segunda derrota, porque ao invés deles se arrependerem, reconhecer o seu erro, mudar de vida, eles decidiram, sabe fazer o quê? Eles achavam que eram muito religiosos, e eles fizeram uma coisa interessante, veja só. Eles usaram a seguinte estratégia: vamos levar a arca da aliança com a gente. Para quem não sabe, o povo de Israel tinha uma arca, e ela representava a presença de Deus. Ela ficava no templo, mas quando o povo ia para as guerras, como o povo ia para qualquer lugar que dependia dessa força de Deus, eles levavam a arca, porque a arca era a presença de Deus, era o poder de Deus que estava com o povo. E aí eles lembravam: puxa, vamos levar a presença, montar uma estratégia, vamos levar a arca do Senhor. Mas eles acharam que a coisa era mais ou menos automática: vamos levar aquela caixa de madeira, a gente leva e vamos partir para cima dos inimigos que nós vamos vencer. Sabe qual foi o resultado disso? Eles levaram a arca da aliança, mas ela representava o poder de Deus. Mas veja lá, eles consideraram o objeto e não a presença de Deus. Então eles estavam confiando naquele móvel que portátil. Mas eles não se preocuparam em se render a Deus, pedir direção de Deus, orientação de Deus para enfrentar o inimigo. Eles estavam muito mais confiados naquele hábito religioso de que levando a arca vai dar certo.
Afinal de contas, ela representa a presença de Deus. Ela representa o poder de Deus. Então vamos levar, vai dar certo, e vamos lá. E foram pela segunda vez enfrentar os filisteus, um inimigo fortíssimo. E daí eles sofrem a segunda derrota. E ao invés de se arrepender dos seus pecados, eles então preferem levar a arca. Eles preferem, como se fosse um amuleto. Se a arca estiver com a gente ganha, a gente vence. Foram todos confiantes na arca. Eles podiam ter boa intenção, mas eles agiram como pagãos. E veja, eles se convenceram que o simples fato de levar aquele objeto de madeira poderia lhe dar libertação, ou o fato de ter aquele móvel com eles também teria a presença de Deus. O fato de ter a arca lhes daria garantia. Pensava que a presença física da arca seria o suficiente. Eu não sei o que isso pode revelar para você, mas isso ensina muito para o nosso tempo. Num tempo que as pessoas estão muito apegadas a hábitos religiosos e acha que esses amuletos são suficientes. Você não precisa se quebrantar, não precisa mudar de vida, não precisa pedir perdão, não precisa se converter. Não, os meus hábitos religiosos são suficientes. E passa-se a acreditar nesses hábitos, nesses amuletos religiosos, que não podem trazer a vitória, não pode dar a vida. Veja, eles se esqueceram que o querer de Deus é que o seu povo se relacione com Ele em amor, em devoção. Tudo que Deus quer é que você tenha uma vida rendida a Ele. Eles pensavam que mesmo sem buscar, Deus lutaria por eles, e por isso eles foram derrotados pela segunda vez. E mais, além de ser derrotados, sabe o que aconteceu com eles? Os filisteus também roubaram a arca, porque eles sabiam que ali estava a presença de Deus, o poder de Deus. Cataram a arca e levaram a arca. Eu não quero, para não esticar muito, mas o profeta Eli morre exatamente quando é informado que os filisteus derrotam o povo hebreu e ainda leva a arca. Porque temos até uma expressão de que a nora do profeta Eli, ao saber, não é, que a arca foi embora, ela se curva e dá à luz um filho. E quando sai o filho, ela dá o nome de Icabode. Foi-se a glória do Senhor. Ou seja, perdemos não só a guerra, perdemos a presença de Deus. E quando se perde a presença de Deus, nós não temos forças para vencer os inimigos, porque eles são muito fortes, e nós precisamos tomar consciência disso. Na passagem que eu li, dos versos 5 até o 12, eu quero destacar alguns pontos, para a gente pensar nesse compromisso de vida que nós precisamos ter, e à luz do novo ano que nós estamos começando. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, nos versos 5 e 6, primeiro ponto, o povo reconhece o seu pecado. Samuel convoca o povo vai até Mispá, que era um lugar de oração, era ali um local onde o povo se congregava para receber orientação de Deus. E o que acontece? Samuel convoca o povo para um jejum, para um tempo de rendição, de consagração, porque o povo queria saber por que é que tinha perdido a guerra. Se nós levamos a arca com a gente, por que é que nós perdemos? Eu penso que não basta a gente falar em nome de Deus, não basta a gente usar o nome de Deus, o nome da religião, se nós não tivermos vida com Deus, para que Ele nos conceda o poder do Espírito. Nós podemos fazer em nome de Deus, mas não terá efeito nenhum. Se você achar que eu estou exagerando, nos Evangelhos Jesus tem uma expressão que diz assim: naquele dia, muitos vão dizer: Senhor,
Mas em teu nome nós não fizemos milagres, não fizemos sinais, não falamos noutras línguas, não expulsamos demônios? E Jesus diz o seguinte, que naquele dia a pessoa vai ouvir: não te conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque não basta nós usarmos o nome de Deus, precisa perguntar com que temor a gente tem buscado e que poder temos recebido de Deus. A nossa religiosidade por si só, ela não nos dá sustentação. Se nós não tivermos um encontro pessoal com Jesus, o fato de você nascer, crescer numa religião não muda nada. Você vai continuar com a religião, porém sem conhecer e experimentar do melhor de Deus. Deus tem o melhor para mim e para você. Está disponível para mim e para você. O que eu preciso é aproveitar a oportunidade. E o meu desejo é que o ano de 23 seja uma oportunidade da gente experimentar mais de Deus. E o que mais que eu quero dizer? Aquele povo, no verso 6, vai dizer que aquele povo, eles tiraram a água e derramaram diante do altar do Senhor. É um sinal de humildade, um sinal de rendição, de reconhecer Deus. Nós tentamos enfrentar os inimigos com as nossas próprias forças, nós não vencemos, porque nós estamos em pecado, a nossa vida está em pecado, nós somos rebeldes, nós temos sido idólatras, mas nós queremos, Deus, confessar a nossa fé a Ti, reconhecer o nosso pecado e Te pedir perdão, confessar arrependido o pecado. Aquele povo passou o dia jejuando, orando, buscando, se quebrantando diante de Deus. E depois de jejuarem, eles mesmos confessaram os seus pecados, para que Deus pudesse trazer a libertação para eles. Um segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é de que o povo reconhece o pecado e confessa. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Nós precisamos arrepender do nosso pecado. Nós precisamos pedir perdão. Nós precisamos pedir para Deus nos dar clareza, pedir para o Espírito revelar o nosso pecado, para que a gente possa batalhar contra ele. A gente está vivendo um tempo em que se fala pouco de arrependimento, se fala pouco sobre a necessidade de pedir perdão, se fala pouco da necessidade de conversão, de transformação de vida, de novo nascimento. Mas a palavra de Deus está dizendo isso, que aquele povo se jejuou o dia todo, no final do dia eles confessaram o pecado deles. Deus, nós reconhecemos que a nossa soberba, que nós queremos agir e viver sem depender do Senhor. Segundo ponto, no verso 7, o povo teve medo dos inimigos. Quando o povo estava reunido em Mispá, os filisteus subiram em grande número, e quando eles souberam que os filisteus estavam chegando, eles tiveram medo. Eu acho interessante a palavra medo, porque isso revela a fragilidade humana. A gente é muito forte enquanto não precisa. Você não tem problema financeiro, não tem problema de saúde, não tem problema na família, está tudo bom, você é valente. Mas quando, eu lembrei agora aqui do testemunho da Vivi, né, Vivi? Aqui no domingo pela manhã. Quando a gente começa a viver uma realidade nova, diferente na nossa vida, nós ficamos com medo. Porque nós descobrimos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, e que se depender só das nossas forças, nós não vamos vencer. Aquele povo teve medo dos inimigos, e eles então vão fazer o que? Eles vão clamar ao Senhor, ao profeta. Eles vão pedir ao profeta o seguinte: ore por nós. Porque eles tiveram medo dos inimigos. Isso revela fraqueza. Deus tinha dado vitória para eles antes, mas eles haviam esquecido de Deus. Agora eles se rendem a Deus. Eles reconhecem o pecado da autossuficiência, da arrogância, que eles haviam esquecido, e Deus olha para eles com misericórdia. Quero pensar ainda com vocês um terceiro ponto: o poder da intercessão. O versos 8 a 11, eles disseram: atende o nosso clamor, e Deus age poderosamente a favor de nós. E um último ponto que eu quero compartilhar com vocês: a importância de trazer à memória os feitos de Deus. O verso 12 é um verso muito conhecido. Diz que Samuel pegou uma pedra, uma forma de marcar,
e colocou entre Mispá e Sem. E ele diz o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. É como se fosse, eu vou colocar essa pedra para marcar esse mover de Deus em nós, para marcar esse tempo de conserto, esse tempo de acerto, esse tempo de quebrantamento, esse tempo de livramento que Deus deu. E veja, os feitos de Deus, após a derrota dos filisteus, o que Samuel faz é colocar essa pedra e dar-lhe o nome de Ebenezer, porque ele diz: até aqui o Senhor nos ajudou. Isso precisa trazer para a gente esta compreensão de que Deus tem poder para se manifestar em nossas vidas e situações, apesar de qualquer coisa. Não importa o que a gente possa viver, mas Deus se manifesta em meio às nossas tragédias. Ele derrama da sua graça, do seu poder. Ele faz trovejar contra os nossos inimigos para nos dar a vitória. E quando Deus se manifesta, nós precisamos trazer à memória os feitos de Deus. Às vezes a gente esquece. Você está passando por uma dificuldade, você fala: Deus, me abençoa, abra a porta daquele trabalho, traga uma cura para a enfermidade, traga uma cura para relacionamento. Aí depois que Deus faz, a gente esquece de trazer à memória os feitos de Deus. O que o profeta está fazendo é isso: ele põe uma pedra para marcar essa manifestação de Deus, e ele traz à memória o que Deus fez, como que Deus é maravilhoso, como que Deus é poderoso, e agora ele marca para dizer: esse é um tempo que Deus se manifestou em nossas vidas. A gente precisa trazer à memória, e eu quero pensar com você, isso traz libertação do passado, mas nos traz um desafio para pensar no futuro, porque diz: até aqui o Senhor nos abençoou. E daqui para frente? Como você gostaria que Deus te abençoasse? E o que é que Deus exige de mim e de você? Eu quero concluir essa palavra pensando da seguinte forma: nós temos um ano novo diante de nós com grandes desafios. Porém, nós temos uma promessa de Deus junto conosco, uma promessa que diz: eu não te deixarei, nem te desampararei para sempre. Se há uma oportunidade, se há desafios, há também uma promessa: eu não abro mão de você. Eu vou continuar te abençoando, eu vou continuar te ajudando, te sustentando, eu vou continuar segurando firme as tuas mãos. É preciso que a gente saiba disso. E esse é o tempo de arrependimento. Deus espera que esse tempo não nos meta apenas medo, mas que nos faça pessoas quebrantadas, que busquem a dependência de Deus. Nossos inimigos são mais poderosos do que nós. E se nós não nos rendermos a Deus e buscarmos uma vida de relacionamento, uma vida de experimentar de Deus, só a nossa religião não sustenta. Você vai até a morte com a sua religião, sem experimentar do melhor de Deus, daquilo que Ele tem para você. Nós precisamos investir tempo em oração. Nós precisamos investir tempo em jejum. Eu quero desafiar você a pensar nisso. Em 23, talvez você fizesse um propósito de orar. Eu não estou dizendo nem para você orar mais, um propósito de orar. Porque eu sei que tem muitos crentes que não sabem o que é orar. Tem muitos crentes que não sabem o que é ler a palavra de Deus. Eles são só crentes, mas que eles não vivem na dependência de Deus. Eles vivem uma vida como qualquer outro que não conhece Deus. Eu quero desafiar você a pensar que esse é o tempo de nós buscarmos esta presença. Se nós não nos rendermos a Deus e buscarmos uma vida de relacionamento, nós vamos ter que lutar sozinhos. A gente não sabe quais são os desafios que a gente há de enfrentar, mas certamente lutar sozinho será bastante difícil. Precisamos investir tempo em oração, jejum. Precisamos experimentar do poder de Deus e do melhor de Deus. Precisamos buscar o Senhor de todo o coração. Não dá para a gente apenas usar o nome de Deus. A gente tem que experimentar do seu poder. Nós precisamos quebrar o ciclo. Sabe o que é isso? A gente põe a vida espiritual num piloto automático. E a gente vai vivendo, a gente nem se dá conta do que faz.
A gente esquece de que Deus deseja relacionar com a gente. E nós acabamos, sai ano e entra ano, nós fazemos as mesmas promessas, continuamos vivendo do mesmo jeito, sem ansiar por uma mudança de vida, por querer experimentar um tempo novo. É preciso quebrar esse ciclo. Falar: Deus, neste novo ano eu quero sim mudar. Eu quero experimentar coisas novas com o Senhor. E a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscares de todo o coração. Nós precisamos parar de fazer as mesmas coisas. Nós precisamos buscar uma experiência nova com o Senhor. Imagina o que é você viver uma vida de vir domingo à noite na igreja e depois você vai embora e você não tem um tempo com Deus, um tempo na palavra, um tempo de oração, um tempo de preocupar com que o pecador conheça o Evangelho de Jesus. Imagina você passar uma vida toda na igreja com essa rotina, sem ver a necessidade de mudança, de transformação. Esse é o tempo que nos dá. O Du leu um texto dizendo que há tempo para todas as coisas. Eu penso que esse é o tempo que Deus está nos dando para a gente quebrar o ciclo e começar a dizer: Deus, eu quero experimentar algo novo. Não importa se eu passei a vida inteira na igreja e nunca experimentei nada de Deus. Deus, esse ano eu quero experimentar do Senhor. E se você se propor isso, Deus vai te honrar. Nós precisamos acreditar. E eu quero ainda fazer uma pergunta: qual foi a última vez que você teve uma experiência com Deus? E o que mudou na tua vida de lá para cá? Qual foi a última vez que você teve um tempo de comunhão com Deus e que você experimentou a presença de Deus, que houve mudança, você teve reação? E qual foi a mudança de lá para cá? Quais foram as atitudes que você tomou? Creio que este ano será a oportunidade da gente crescer em Deus. Nos tornarmos relevantes e nós contribuímos para o avanço do Evangelho. O projeto de Deus é que todas as nações conheçam Jesus. Este é o plano. E quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós assumimos o compromisso de levar a sério o ID de Jesus, de pregar o Evangelho a toda criatura. Samuel tomou uma pedra, era para marcar este momento com Deus. Você também precisa ter uma experiência com Deus, a ponto de pegar uma pedra e dizer: esta pedra, todas as vezes que eu olhar para ela, eu vou lembrar de um dia que eu pude ter uma experiência com Deus, vivi um tempo novo com Deus, e Ele se revelou a mim, Ele se manifestou, e a partir daquele dia, o Senhor se fez poderoso na minha vida e na vida da minha casa, da minha família. Ele trouxe à memória os feitos de Deus. A ceia é este momento que nós trazemos à memória o feito de Deus. O maior feito de Deus foi a ceia. A morte de Cristo na cruz por mim. Por causa dele, por causa de Jesus, eu posso ter perdão, eu posso ter cura, eu posso ter libertação, posso ter salvação, vida eterna. É preciso que a gente pense assim: a ceia não é porque está aqui que você tem que tomar. E nós não a fazemos porque nós fazemos como parte da liturgia. É uma ordem do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Nós celebramos em cumprimento. Deixar de celebrar é contrariar o querer de Deus. Porque todas as vezes que tomamos, nós lembramos daquilo que Deus fez por nós. E lembrar, trazer à memória o que Deus fez em nós, deve gerar em nós uma disposição nova para tomar posse do perdão, da graça, da cura e da libertação. Fazer em memória de mim. Jesus é a nossa pedra. É Ele que é poderoso para marcar a nossa vida, trazer um tempo para nós. Que 23 seja a oportunidade para você marcar um tempo com Deus, dizendo: Deus, esta foi a oportunidade para experimentar do Senhor e viver uma vida para o Senhor. Feche os seus olhos, eu quero orar com você.
Nós estamos aí diante desse grande desafio, deste novo ano. Eu não sei quais foram as promessas que você fez. Eu não sei quais são os inimigos que você terá para enfrentar. Pode ser na vida pessoal, na vida familiar, profissional. Pode ser na vida física, o enfrentamento de uma enfermidade. Pode ser nos relacionamentos. Mas não dá para enfrentar confiado apenas na nossa força, agir de uma forma soberba, não querer se render a Deus e reconhecer o pecado, a fragilidade, querer ser independente, achar que não precisa de Deus. Nós não vencemos. É preciso render a Deus, pedir perdão, reconhecer o pecado. Aquele povo confessar o seu pecado, porque reconheceram que da forma que estava eles não venceriam. E a partir do momento que eles se renderam a Deus, Deus se manifestou poderosamente. Eu não sei qual é a situação que você possa estar vivendo, mas Deus quer fazer trovejar, Deus quer derramar do seu poder para trazer solução, para trazer libertação, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você a se colocar diante de Deus agora e dizer: Deus, se revela a mim, se revela a mim, eu quero experimentar do teu melhor, o Senhor tem o melhor para mim, e eu não quero ser apenas uma pessoa religiosa, eu quero ter relacionamento com o Senhor, eu quero experimentar do Senhor, porque eu quero ser útil, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero só que o Senhor mude a circunstância ao meu redor, eu quero que o Senhor mude a minha vida, transforme o meu coração, a minha mente, e me faça alguém que experimente mais do Senhor, que ama a tua palavra, ama o Senhor, ame a tua obra. Por alguns instantes, ore silenciosamente. Senhor, nós temos diante de nós esse novo ano, e a tua palavra nos traz direcionamento para a gente enfrentar. Gera em nós um coração quebrantado, um coração capaz de reconhecer o pecado. Gera em nós arrependimento, traz em nós um desejo de viver uma vida que agrada o teu coração. Nos faça melhores neste novo ano. Deus, nós não sabemos o que nos sobrevirá durante o ano, mas sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor não desiste de nos amar, sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor ouça a oração que cada um faz. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu quero abençoar a vida de cada irmão e irmã. Eu quero abençoar cada família aqui representada. O Senhor sabe dos desafios que temos na nossa família. Precisamos do teu poder, da tua direção. Mas, Pai, queremos que o Senhor traga quebrantamento, nos capacite a perdoar, a liberar perdão. Tira do nosso coração a mágoa, o ressentimento. Traz a nós uma compreensão, ó Deus, que nos faça viver uma vida com sentido, uma vida relevante. Nos capacita a amar, nos capacita a perdoar. Pai, eu quero abençoar a vida desses amados e amadas, orando em nome de Jesus. Amém. Para nossa irmã Vivi que nos conduza as crianças. Enquanto isso nós vamos, eu vou pedir ao Fernando, venha trabalhar. Isto aqui. Enquanto as crianças vêm, nunca é demais a gente usar um pouco do álcool, irmãos, por favor.
Nós vamos orar consagrando os elementos da ceia do Senhor, assentados como vocês estão. Reverentemente, eu quero que vocês orem por um instante, consagrando os elementos da ceia. Eu quero que você ore dizendo para você mesmo o que representa para você. E com que propósito que você quer tomar da ceia. Eu quero que você ore dizendo para Deus: nós estamos começando esse novo ano e eu quero selar contigo esta aliança. Eu quero fazer uma aliança, renovar uma aliança, de que esse ano eu preciso do Senhor e eu quero viver na dependência do Senhor. Olha alguns instantes consagrando os elementos da ceia. Senhor, este é um momento importante na vida da igreja e na vida de cada um de nós. Nós queremos partilhar deste momento com a certeza de um Deus que nos amou a ponto de se doar por nós na cruz. E nós queremos, Deus, que o Senhor renove conosco a aliança, faça conosco uma aliança. O Senhor sabe o que cada irmão, cada irmã está orando, colocando diante do teu altar. Que a gente não somente coma do pão, beba do cálice, mas que a gente de fato queira experimentar do Senhor. A tua palavra diz que quem não comer da tua carne, não beber do teu sangue, não tem parte contigo no reino. Por isso, Deus, coloque em nossos corações um desejo de querer experimentar do Senhor. Nós consagramos o pão, o cálice. Ó Deus, fazemos isso em memória daquilo que o Senhor fez por nós. Nós fazemos em obediência à tua palavra. O Senhor traga temor para o nosso coração. Nós consagramos, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amados, a ceia não é da igreja metodista. A ceia é do Senhor. Se você está em paz com Deus, em paz com a tua igreja, você poderá vir sim partilhar da ceia, porque é o Senhor quem lhe oferece a oportunidade deste momento. Eu vou fazer aqui aquele momento que nós sempre fazemos, né? Estando junto com os seus discípulos, Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. E por semelhante modo, ele também tomou do cálice e disse: este cálice é a aliança no meu sangue. Por isso eu quero convidar você agora, para que no temor de Deus, você possa vir no altar, pegar do pão, pegar do cálice, e depois você volta para a gente celebrar juntos. Amém? E eu quero convidar a irmã Luísa e a irmã Priscila para que nós temos aí um terceiro cântico aí para cantar, que nós pudéssemos, enquanto cantamos, que nós pudéssemos vir ao altar, celebrando, cantando, declarando a nossa confiança no Senhor. Eu quero começar por aqui. Vocês poderão vir, enquanto cantamos, venham, pega do cálice e volte para que a gente possa celebrar juntos.
Todos abriram? Esse copinho às vezes dá um copinho que às vezes dá uma dificuldade para abrir. Tudo ok, Lucas? Ok? Pronto, irmã? Maravilha. Você pode comer, você pode beber. É a vida de Deus oferecida por amor a mim e a você. Deus, nós reafirmamos a nossa fé no Senhor. A obra que o Senhor fez na cruz foi única, foi suficiente. O nosso Senhor Jesus não ficou na cruz, não ficou no túmulo, mas Ele ressurgiu dentre os mortos, está à destra do Pai, coroado, revestido de majestade e poder. A Ti, Jesus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pai, obrigado porque a gente pode partilhar deste momento. Renova conosco, faça aliança conosco. O Senhor sabe o que cada um colocou diante do Teu altar. Que o Senhor possa honrar a fé no coração de cada um. E que este momento seja um momento novo, que possa marcar um tempo novo, seja a pedra que possa sinalizar e marcar o compromisso que assumimos aqui nesta noite. Eu quero abençoar a vida de cada um, na certeza de que é o Senhor que faz a obra, em nome de Jesus, amém. Você pode assentar um minuto, por favor. Irmãos, esta semana nós ainda não teremos reunião das células. Na semana que vem, vocês já poderão retomar as células. Já vou encaminhar o material, vocês já poderão. Se quiserem, jovens, se quiserem, as mulheres, fazer durante a semana um encontro para comunhão, para já começar a articular o início, poderá fazer isso em nome de Jesus, amém? Eu quero dizer aos irmãos que na sexta-feira nós teremos a nossa reunião de oração às 19h30 e você é o nosso convidado. E domingo nós retomaremos as atividades da escola dominical e você é nosso convidado. Temos uma caixinha na mesa ao sair que está pedindo sugestões, porque às vezes a pessoa vem frequentar a escola dominical ou às vezes deixa de frequentar a escola dominical, porque eu falei eu gostaria que. Então você tem a oportunidade de dar a sua sugestão, contribua, de forma que possa facilitar o Ministério do Ensino na escola dominical, a termos estudos, que possa variar além da compreensão do Ministério do Ensino, por favor. Então, 9 horas no próximo domingo, e 19 horas nós teremos o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer as irmãs da música e dizer que no próximo domingo vocês vão estar bem melhores do que hoje. E assim, cada domingo nós vamos melhorando mais. Não é assim, irmã Heloísa? De fé em fé e de glória em glória. Aquela menina estava dizendo aqui para mim assim, eu estou tão nervoso, tão nervosa, não é? E eu disse, parece que nada, está na casa do Pai, fica à vontade. Eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Nós precisamos de vocês. Certamente Deus vai acrescentar mais pessoas para nos ajudar em nome de Jesus e vai ser bênção para a glória de Deus. Muito obrigado mais uma vez. Amados, vamos viver. Primeiro, você tem alguma manifestação? Não, né? Então eu quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Eu quero agradecer o irmão da Palmira, né? Vocês não são visitas, já estiveram aqui conosco, apenas mencionando, né? Alegria de tê-los. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe, que Deus conceda a cada um de vocês, né, um ano novo repleto de bênçãos, que vocês tenham propósitos
firmes em Deus. E que estes propósitos nós possamos batalhar por eles durante o ano e que possamos ser mais que vencedores. O que nos sobrevirá a gente não sabe, mas a gente sabe que Deus está conosco. Amém? Toma posse disso. Coloque-se de pé. Vamos encerrar o nosso culto. Coloque a tua semana diante de Deus. Coloque a tua vida diante de Deus, as famílias da igreja diante de Deus, os nossos planos, nossos projetos para o novo ano diante de Deus. Vamos orar nessa direção em nome de Jesus. Lembre de orar pela nossa nação. Continua orando pelas nossas autoridades. Não abra mão disso. Isso é um mandamento. Senhor, muito obrigado por este tempo que nós estivemos aqui. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que o Senhor trouxe. Obrigado pela vida das irmãs que nos assessoraram na música, os irmãos da diaconia, os irmãos da mídia, os irmãos infantil. Senhor, cada um tem um valor e eu quero ministrar sobre eles o teu melhor. Deus, obrigado pela tua palavra que nos dá a direção. Obrigado pela celebração da ceia que renova a nossa fé e a nossa esperança. Mas agora nós estamos voltando para casa, temos uma semana diante de nós. Senhor, renove as nossas forças, renove a nossa fé, a nossa esperança. Senhor, que nós possamos começar a semana com uma certeza: o Senhor está conosco. Senhor, que diante dos desafios nós possamos lembrar, nós possamos ter a pedra que marca a nossa comunhão contigo e que nós possamos firmar no Senhor Jesus, que é a nossa pedra, a nossa rocha, onde nós possamos apoiar, e que nós possamos durante a semana ser mais do que vencedores através de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu abençoo a vida de cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui hoje. Eu abençoo a semana de cada irmão. Dá uma semana de vitória. Abençoa na saúde física, emocional, espiritual. Senhor, ministra sobre eles. E quero lembrar dos demais que não estiveram aqui conosco. Quem sabe irmãos que estarão viajando de retorno para casa, que o Senhor possa guardar, que, Senhor, eles possam ser cheios da tua presença, da tua alegria, e no próximo domingo possam estar aqui conosco, para juntos celebrarmos ao Senhor. Que o Senhor possa nos levar em paz, que o Senhor possa nos desafiar a viver uma vida de oração durante essa semana. Eu oro em nome de Jesus, amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém. Nosso culto acabou, você pode ficar à vontade.